Bom, domingo passado nós tivemos o Mazinho aqui compartilhando a palavra com a gente, que foi muito bom. Hoje eu vou retomar a nossa conversa sobre Romanos e talvez muitos não estejam acostumados a gente pegar um livro inteiro, estudando, lendo, refletindo sobre aquele livro, mas esse, ao meu ver, ainda é um dos melhores métodos e maneiras de se pregar o Evangelho, de você tomar contato com a Bíblia e com o texto todo, né? Porque às vezes o que se tem é um recorte de vários versículos de vários lugares para criar uma narrativa. E ao meu ver, isso não é a melhor maneira de pregar o Evangelho, por isso que eu prego dessa maneira, expositivamente. Eu acho que é um método mais seguro da gente ouvir a palavra. Bom, até aqui nós caminhamos junto com o apóstolo Paulo, e Paulo trouxe para a gente uma série de perspectivas a partir da afirmação: o Evangelho é algo que do começo ao fim se dá pela fé. E Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Expliquei muito o que Paulo está dizendo a respeito de salvação, a respeito do Evangelho. Expliquei que salvação não é uma mudança geográfica e da terra para o céu, mas é de um ser humano adamizado, que produz morte e violência, para um ser humano cristificado, que produz vida, e vida em abundância, para si mesmo e para o mundo ao seu redor. Agora, essa perspectiva, ela precisa passar por uma pergunta. Como é que uma pessoa crê no Evangelho? O que leva uma pessoa a crer em Jesus Cristo? Essa pergunta é central para a nossa conversa e por isso que hoje nós vamos ler então Romanos capítulo 10. O que leva alguém a crer em Jesus? Como que a pessoa crê? Antes, deixa eu dizer uma historinha aqui. É muito comum em muitas igrejas hoje, uma coisa que surgiu com um cara chamado Charles Finney, no final do século XIX, em que ele criou uma coisa chamada apelo. Alguém já ouviu falar de apelo no culto? Quem já ouviu? Só levanta a mão só para eu. Quem nunca ouviu falar de apelo no culto? Apelo. O que é o apelo? Era um momento em que, depois da pregação sendo feita, o Charles Finney colocava um banco assim do lado do púlpito, o banco da decisão, em que ele dizia o seguinte: quem hoje, depois de ouvir a pregação, quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? A pessoa levantava a mão, ia à frente, e ele dizia para a pessoa repetir uma oração de mais ou menos uns 2 minutos, dizendo: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, tal. E ele dizia: então hoje houve salvação. Foi um método que ele criou no final do século XIX e basicamente todas as igrejas evangélicas, muitas batistas, hoje metodista, a maior parte das igrejas, tem essa coisa do apelo. Só que o apelo não é um ensinamento bíblico. O que revela que alguém creu em Jesus não é ir à frente e aceitar Jesus, é o batismo. O batismo é o sinal visível da graça invisível no coração da pessoa. Então, assim como a aliança de um casamento, esse anel aqui, é o símbolo do relacionamento entre duas pessoas, o batismo é o símbolo da nossa união com Cristo. Então, quando a gente fala sobre crer em Jesus, eu preciso dar essa nota explicativa aqui do que significa isso. Mas nós vamos ler então o capítulo 10, eu peço que você acompanhe a leitura comigo. Paulo diz assim, ó: Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Lembre-se de que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja há 2000 anos atrás que tinham judeus e gentios convivendo na mesma comunidade. Aqui a gente não tem mais isso, é muito difícil, porque houve uma separação muito grande, isso já no final do século I. Mas nesse momento, judeus e gentios estão vivendo juntos, e Paulo vai dizer o seguinte: eu sei da dedicação deles por Deus, falando dos judeus, mas é entusiasmo sem entendimento. Paulo está dizendo que o judeu do seu tempo era uma pessoa assim, entusiasmada, motivada, mas faltava compreensão.
Bom, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegaram-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Paulo está deixando claro que a justificação pela fé, a maneira como alguém passa a crer em Deus, não pode ser, repito, não pode ser a partir do critério da pessoa de como que alguém é justificado. Do tipo assim, bom, Paulo, eu acredito que eu sou cristão. E Paulo pergunta, por quê? A pessoa responde, Paulo, porque eu frequento a Viva. Porque eu leio a Bíblia de manhã. Porque eu oro. Paulo vai dizer, nada disso é critério de justificação. Pode até ser o resultado da justificação, mas isso não justifica. Paulo, mas eu sou justificado porque na minha infância meus pais me batizaram. Paulo, mas esse não é o critério da justificação. No tempo de Paulo, os judeus podiam dizer, Paulo, eu sou justificado porque eu sou judeu, circuncidado, fiz o bar mitzvah, bar mitzvot, eu fiz tudo o que era do rito judaico. Paulo vai dizer, nada disso justifica. Mas Paulo, eu conheço a lei de Moisés, eu sigo os mandamentos todos, eu sigo tudo. Paulo vai dizer, nada disso justifica. O judeu que é entusiasmado sem entendimento, aos olhos de quem vê, ele é uma pessoa muito fiel a Deus. Você vê o judeu no muro lá das lamentações, que a gente chama de lamentação, eles chamam de muro ocidental, né? Aquele muro que eles ficam orando o tempo todo. Você fala, nossa, que devoção. Paulo vai dizer, não justifica. Não faz com que Deus aceite aquela pessoa. Por quê? Porque não dá para a gente se apegar ao nosso próprio modo de justificação. De criarmos mecanismos nossos para dizer, é assim que Deus me aceita. Porque do ponto de vista do Evangelho, há uma maneira para que Deus aceite o ser humano. Uma única maneira. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. A palavra é o propósito ou é a finalidade, é o telos no grego, é o fim. Paulo está dizendo que Cristo é a finalidade de todo o Antigo Testamento. Eu não posso ler o Antigo Testamento sem Jesus. O ponto final do Antigo Testamento é Cristo. Eu olho para Cristo e entendo o Antigo Testamento. Mas é o propósito final. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. De novo, Paulo está retomando o pensamento lá do capítulo 1, que diz que a salvação é pela fé. Ponto. Paulo está dizendo de novo que todo aquele que nele crê é declarado justo. Na semana passada eu falei sobre o que é crer. Confiar em Jesus e confiar somente nele. Semana passada não, semana retrasada. Verso 5. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra. E não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Verso 8. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Paulo diz que a mensagem não está longe, ela está perto. Muito perto de você. Paulo, qual é a mensagem? Verso 9. Se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo.
aqui tem um ponto importante. Não são palavras sem o envolvimento do coração. Declarar com a boca e crer no coração. Eu coloquei essa figura aqui porque ela é a figura de rendição absoluta. Na guerra, quando um soldado rende o outro, ele coloca ele numa postura de rendição. Alguém que creu em Jesus, alguém que pela fé confessa e crer em Jesus, essa pessoa tem que estar rendida a Ele. E somente a Ele. É quando o nosso coração abre mão de todas as outras seguranças para o nosso relacionamento com Deus. Eu abro mão de todos os ritos, de todos os rituais, de todas as lógicas religiosas, e no meu coração há somente uma fé e uma confissão. Jesus Cristo é o Senhor dos céus e da terra. E não há nenhum centímetro quadrado de todo o cosmos e o universo com o qual ele não possa dizer, eu sou o Senhor dessas coisas. Jesus não tem nem rivais e nem iguais. As teologias de batalha espiritual colocam Jesus em rivalidade com o diabo, com potestade, com demônios. A rivalidade o tempo todo. Jesus não tem rivais. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Não há nada que não esteja debaixo do senhorio de Cristo. Não tem rivais, mas Jesus também não tem iguais. Nada se compara a Ele. Confessar com a boca e crer com o coração é você se submeter radicalmente a Jesus Cristo. Esse é um ponto que nenhuma ONG, nenhum partido político, nenhuma ideologia vai nos ensinar. Nada. É quando no nosso coração eu digo, eu creio em Jesus e somente nele. Por que declarar com a boca? Essa aqui era uma coisa perigosa no primeiro século. No primeiro século, só havia um senhor, um Kyrios, chamado César. Qualquer pessoa que dissesse que existe um outro senhor, provavelmente estaria, digamos assim, se metendo numa enrascada. Ia ser preso e morto. Porque só havia um Kyrios, um senhor no Império Romano. Só que os cristãos, mesmo sob a possibilidade de serem mortos, começam a dizer, não é César o nosso senhor. O meu senhor, e a quem eu estou radicalmente submetido, é a Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Aí o Império Romano começou a perseguir e matar cristãos. Persegue e mata cristãos. Nero, o louco, que tocou fogo na cidade, tocando e cantando em cima do muro, um adolescente maluco, ele fez isso e matou muitos cristãos. A história da igreja tem muita perseguição aos cristãos. Colocado em covas de leões, colocado para serem mortos em praça pública, queimados, porque eles viviam sob a afirmação, Jesus é o meu Senhor e não há outro. Não há César, não há outras divindades, não há nada comparado a Jesus Cristo. E qual é a base da confissão no coração? Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A ressurreição não é só um fenômeno esquisito e que a gente não sabe explicar pela física, pela biologia e por aí vai. A ressurreição é a base fundamental da fé cristã. Por quê? Porque o salário do pecado é morte. A morte é a condição básica e radical de toda a humanidade. Qual é o grande problema do ser humano? O fato de que a gente vai morrer. O fato de Deus ter ressuscitado Jesus dentre os mortos, como diz o C.S. Lewis, inaugura na história uma nova realidade. O primogênito dentre os mortos apareceu entre nós. Não entre nós aqui, nós vivemos a fé a partir do testemunho de quem viu Jesus ressuscitado dentre os mortos, porque nós não vimos.
E que testemunho é esse que sustenta a história da igreja? Primeiro, das mulheres que foram ao túmulo, dos seus discípulos apóstolos, depois de 500 testemunhas e depois daquela multidão toda que viu Jesus subindo aos céus, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. A fé cristã se baseia numa única coisa: ressurreição. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé. Cristão é aquele que crê em ressurreição. Ponto. Então, Paulo está dizendo, é crendo de coração que você é declarado, então, justo. Verso 11. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Essa aqui é uma história magnífica. Aquele que confia em Deus, Deus se torna alguém que confia nele. É uma relação, é um acordo. É um pacto. É como se Deus e nós nos misturássemos e nos tornássemos uma coisa só. Os cristãos ortodoxos da Rússia, eles dizem que a fé, quando nós cremos em Deus, passamos por um processo de teoses. Nos misturamos à natureza divina, porque o Espírito Divino entra dentro do ser humano e a gente dentro de Deus. Nós e Deus nos tornamos essa mistura. Nós vivemos em Deus, habitamos em Deus. A lógica de que Deus está longe não é verdadeira do ponto de vista do Evangelho, porque Paulo diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O Evangelho não é um caminho, então, para eu encontrar Deus lá. O Evangelho é para eu encontrar Deus aqui, onde estou, em todo o tempo. Por isso que tem um autor que eu acho muito interessante, o Richard Rohr, que ele diz o seguinte: quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e é um teólogo católico, ele diz, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ninguém usa a luz para ficar olhando para a luz. A luz é o que ilumina o todo. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, o objetivo não é que nós ficamos olhando para ele, o objetivo é enxergar a realidade de outra forma. É enxergar o mundo de outra maneira, é ver a vida de outra maneira. Paulo está dizendo, quem confia nele jamais será envergonhado. E eu diria que nós não seremos envergonhados em absolutamente nada mais na nossa vida. A nossa relação com Deus é uma relação abençoadora, transformadora. O favor de Deus está sobre nós. A mão de Deus está sobre nós. E é essa fé que nós cremos. E Paulo vai dizer, nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor que abençoa generosamente todos os que o invocam. Abençoa generosamente. Se tem uma coisa maravilhosa na fé cristã, é que Deus não está contra nós. Deus está ao nosso favor, o tempo todo. Em tudo o que nós fizermos, em tudo que a gente deixar de fazer, no dia que a gente acerta, no dia que a gente erra, nós temos a mesma sentença: Deus está ao meu favor. E como isso é difícil. Porque no fundo, a gente pensa o seguinte: o dia que eu acertei, agora sim Deus está ao meu favor. No dia que eu errei, meu Deus do céu, qual é a punição que eu vou receber? O que vai acontecer com a minha vida? A gente sempre espera o pior ou o melhor mediado por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Em certo sentido, é verdade. O que você faz, o que você deixa de fazer, interfere na sua vida. O que o homem planta, o homem colhe, isso tudo é verdade. Mas nunca a respeito do favor de Deus ou deixar o favor de Deus. O favor de Deus não é condicionado. Ele é. Quando o ser humano crê, confessa com a sua boca e crê no seu coração, automaticamente Deus diz, ele é meu, ela é minha, e nada pode mudar isso. Por isso que, apesar de eu não crer em predestinação no sentido calvinista, por outro lado, eu não creio que uma vez que a pessoa crê em Deus, ela possa perder essa salvação. Porque salvação não é uma coisa que se perde.
porque o próprio Deus passa a habitar dentro do ser humano, de modo que ele vai progredindo pela atuação do Espírito nele, e não pelo mérito e pelo desenvolvimento das suas capacidades de nutrir e manter a salvação. A gente não pode fazer isso. A salvação é uma obra de Deus operada no coração humano do começo ao fim. O ser humano, ele pode dizer sim ou não para essa oferta. O Evangelho é uma oferta. O Evangelho não pode se tornar um conto de aia em que o Estado impõe a fé aos seus indivíduos. O Evangelho é uma proposta de vida. E a pessoa, de maneira livre, tem que dizer, eu creio ou eu não creio. Eu quero ou eu não quero. Aquele que diz, eu creio e eu quero, a Bíblia diz, Deus passa a ser favorável a ele. Enquanto a pessoa não diz, eu não quero, Deus se torna uma resistência a essa pessoa. E não é porque Deus é mau, mas entenda, Deus tem propósito. O propósito de Deus em Cristo é restaurar todas as coisas. O cristão é aquele que está vivendo a reversão dos efeitos da queda e ele começa a produzir vida em lugar de morte, justiça em lugar de injustiça, paz em lugar de guerra. Por isso que nós somos aqueles que andaram com Jesus e aprenderam com Jesus, ouviram de Jesus, creram em Jesus e imitam a Jesus. Isso é ser cristão. Agora Paulo sai dessa explicação, então. A explicação é, a salvação é isso. E alguém pode perguntar assim, Paulo, como as pessoas então creem? E verso 14 ele diz, como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido ao seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito se ninguém lhes falar? Verso 15. E como alguém falará se não for enviado? Por isso, as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas, Evangelho. Verso 16, Paulo diz uma coisa que é dura para a gente. Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Pois o profeta Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Bom, essa frase aqui tu tem que anotar, escrever na parede, botar no quadro, verso 17. Portanto, como eu já expliquei, quando Paulo diz, usa esse portanto, porém, mas, o que você vai ouvir depois tem que ser gravado. A fé vem por ouvir. Ouvir. Isso é por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Francisco de Assis tem uma frase que é bonita, mas não é verdadeira. Pregue, se necessário, use palavras. Não existe maneira do Evangelho ser ouvido e comunicado que não seja pela pregação, pela palavra, pela comunicação. Viver o Evangelho é dar testemunho, mas não é pregação. A ideia de que se eu vivo o Evangelho, eu estou pregando o Evangelho, não é verdadeira. Nunca foi e nunca será. Não tem como. E aqui talvez esteja a nossa grande questão de entender profundamente o porquê que o Evangelho tem que ser comunicado. Por que Paulo gastava tempo, dinheiro, equipe para pregar o Evangelho? Ou vocês acham que as viagens que Paulo fazia de barco de um lugar para o outro, o barco ele orava, pum, parecia barco? Não. As igrejas sustentavam o ministério do apóstolo Paulo e ele ia de um lugar para o outro pregando, anunciando, plantando igreja, deixando discípulos naquele lugar, indo para outro lugar, anunciando, comunicando. E tem hora que Paulo não está bem. Ele vai pregar, por exemplo, numa cidade, as pessoas dizem, está maluco, pegam pedra, tentam matá-lo. Em outro lugar, Paulo ora por uma pessoa, a pessoa é curada, e falam, aqui está diante de nós um Deus, Apolo. E Paulo diz, eu não sou Apolo, eu não sou Deus nenhum, vocês estão entendendo tudo errado. E depois o pessoal quer matar. Entende? Não era fácil, pacífica a conversa. Sempre foi muito difícil, muito confuso. Mas eles pregavam o Evangelho. Por exemplo, a maior parte do ministério de Jesus, o registro que a gente tem, é dele fazendo o quê?
ensinando, pregando, ensinando, pregando. O evangelho, ele passa a ser vivido por aquele que creu. Mas é papel do que creu anunciar. Porque como ouvirão se não há quem pregue? A pregação não é só necessária, como é fundamental. E eu vou explicar por quê. Quando a gente fala de palavra, de pregação, de ensino, a gente tem que entender toda a narrativa bíblica. Na Bíblia, Deus é palavra. Deus é uma voz ativa e criadora. Por exemplo, como é que Deus cria céus e terra? Quem fez o curso de teologia, na aula de número 1 e 2 e 3, ouviu isso. Deus cria falando. Quando Deus diz, haja luz, Ele não está comunicando para depois fazer. A sua palavra é a sua ação. O fato de Deus falar, necessariamente e automaticamente, se torna em ação concreta. Por isso que tudo que Deus fala se torna realidade, porque Ele não está comunicando para depois colocar a mão e fazer alguma coisa. Ele está fazendo. Deus age falando. Deus age falando. E é interessante que se você pudesse voltar a 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, e você pudesse frequentar, como a gente faz hoje, né, nessas viagens, eu acho meio interessante, assim, eu fico meio perdido, quando pessoas viajam, vão em igrejas, vão em sinagogas para ver aquilo como ponto turístico, mas são templos religiosos, né, são lugares de adoração às religiões das pessoas, né? Mas o ponto é o seguinte, que se você voltasse a 3.000 anos atrás, e você fosse no templo, por exemplo, de Osíris, você encontrar no lugar mais sagrado do templo uma estátua grande e poderosa a Osíris. Se você fosse na Grécia e encontrar o templo de Zeus, da deusa Diana, por exemplo, são templos, quanto maior e mais poderosa a divindade, maior é a estátua, maior é o templo, maior a arquitetura daquele lugar. Agora, se você fosse em Israel, há 4.000 anos atrás, no lugar mais sagrado do povo de Israel, sabe o que você encontraria? Palavras. No lugar mais sagrado do templo estavam as tábuas da lei de Moisés. Não havia representação, não havia estátua, não havia nada. Haviam palavras. Por quê? Deus, revelado no Antigo Testamento, é uma voz ativa, palavra. Isso significa, e é o que Paulo está dizendo, que a boa nova do Evangelho nada mais é do que o fato de Deus pegar as palavras do mensageiro, fecundar com salvação, com vida, e ao tocar no coração de uma pessoa, dentro dela ela decide, eu acolho essa mensagem ou não acolho. À medida que ela acolhe, Paulo diz, Deus promove, produz salvação na vida dela. Foi assim comigo. Eu posso dizer isso, eu não nasci em família cristã, com hábitos cristãos, com ritos e coisas cristãs. Na minha casa não se ouvia música evangélica, ouvia Djavan, ouvia... Então eu não tive essa cultura evangélica nem cristã na minha família. Como é que eu crio no Evangelho? E mais, eu sentia que Deus estava perto, no sentido de acreditar em Deus. Mas eu diria que eu só fui passar por uma experiência de fé genuína depois do meu batismo. Depois, muito depois que eu fui entender o que era o Evangelho e criei no Evangelho. Agora, essa experiência é uma experiência espiritual. Não tem como eu verificar o coração de vocês para ver se o Evangelho está aí. O máximo que a gente pode ver, talvez são os resultados do Evangelho, mas o Evangelho não dá para saber. Eu não tenho como saber quem é salvo ou quem não é. Tem como eu só pressupor algumas coisas. Por isso que Jesus falou, olha, não fiquem preocupados em separar trigo de joio, porque vocês não vão saber fazer isso. Quem sabe fazer isso é o meu Pai. Agora, vocês não sabem.
A gente não sabe de onde vem salvação, como alguém é salvo. O que a gente sabe é que Deus usa o Evangelho para salvar a vida de pessoas. Por isso que eu não fico admirado com o tamanho de igrejas pressupondo que há salvação. Ser evangélico hoje é status quo. É talvez até um jeito das pessoas nos verem como alguém assim superior. Assim como talvez no Brasil colonial ser católico era alguma coisa de prestígio, talvez no mundo de hoje ser evangélico é uma coisa para algumas pessoas de um certo prestígio. Você tem alguns valores, como alguém pode pensar, mas não é a quantidade de pessoas que entram para encher um auditório que significa que o evangelho foi ouvido. Eu não ouço pregação, essas coisas, mas até alguns anos atrás, quando eu ouvia, eu percebia que boa parte das mensagens não era a pregação do evangelho. Era autoajuda, motivação, coaching, ferramentas, bababá, bababá. E eu acho isso tudo ótimo, desde que não seja numa igreja. Num curso de liderança, num treino. Acho ótimo, tudo bem. Agora, o evangelho tem que ser singular. Por isso que o papel, por exemplo, de um pastor é ser guardião do evangelho. Pregar o evangelho. E a grande pergunta é, então, o que é o evangelho, essa boa notícia? E para dizer o que não é o evangelho, primeiro, o evangelho não é um bom conselho. O evangelho não é conselho. Do tipo, faça isso, faça aquilo, mude isso, mude aquilo. Isso não é o evangelho. O evangelho também não é qualquer boa notícia. Você imagina uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, de repente o médico chega para ela e diz assim, seu câncer foi curado. É uma notícia, bom, extraordinária, mas não é o evangelho. Entende isso? Apesar de ser boa, não é o evangelho. O problema é que a gente acha que qualquer boa notícia é evangelho. Por isso que tem igreja que diz assim, olha, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Essa semana você vai ter uma experiência extraordinária. No próximo mês isso vai acontecer, uma porta vai se abrir, todo mundo diz, meu Deus, quem é que não está nessa vida lutando e trabalhando para ver melhoras? Todo mundo. E quando eu vou alimentando as pessoas dessas expectativas, todo mundo diz isso, é isso que eu quero, mas isso não é o evangelho. Inclusive são falsas expectativas, porque de fato, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém. Não há garantias. Por exemplo, muita gente pensa que o evangelho é pregar a Bíblia. Ah, mas fulano prega a Bíblia. Que bom. Mas a Bíblia não é o evangelho. O evangelho é uma mensagem que está na Bíblia. Mas confundir a Bíblia com o evangelho é misturar tudo. O evangelho é uma mensagem singular na Bíblia. Mas a Bíblia e o evangelho são coisas diferentes. Por isso que o papel da igreja é anunciar o evangelho. A Bíblia é onde está contida o evangelho. O evangelho também não pode ser confundido com os seus resultados. Quando eu creio no evangelho, eu experimento paz. Eu experimento o fato de eu ter sido perdoado de todos os meus pecados. A minha cabeça para com aquela compulsividade de dizer, mas eu estou errado nisso, naquilo. Eu estou em paz com Deus. Ou, por exemplo, as pessoas que creem no evangelho, por exemplo, são motivadas à justiça social e passam a crer que justiça social é evangelho. E não é a mesma coisa. É o resultado, mas não é. O evangelho é singular, vem antes. Por isso que eu nunca posso confundir o resultado com a coisa. O que o evangelho produz não é o evangelho, é o que o evangelho produz. O evangelho também não é uma confissão positiva. Tem algumas igrejas influenciadas pelo pensamento de um cara chamado Kenneth Hagin, que eu não vou nem dizer que é teólogo, porque não é, teologia é outra coisa. Ele é só uma pessoa que foi influenciada por esse pensamento positivista que diz assim, você tem que declarar a Bíblia. Pegue a Bíblia e declare. Declare cura, declare portas abertas, declare. E você pensa, bom, se eu declarar, isso vai jogar para Deus e Deus vai ouvir e vai acontecer. Parece aquela música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser cantar. O cara lá disse, entendeu? Mas não é evangelho.
É só expectativa positivista da vida. E nada disso tem a ver com o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Notícia não é a respeito do que vai acontecer. Notícia é sempre a respeito do que já aconteceu. Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. Qual é a notícia? Que Deus, em Jesus Cristo, ofereceu perdão para o nosso pecado na cruz. E uma esperança de ressurreição diante da morte. Quando eu faço velório, e é sempre um momento muito difícil, seja que idade for, tá, gente? Tem gente que pensa, morreu com 97 anos, é mais tranquilo. Não é, porque a morte é sempre uma coisa esquisita. É interessante que o Freud fala isso, né? Que a morte é a única coisa para ele que não está inscrita no nosso aparelho psíquico. Ele era ateu, e ele fala isso. A morte é a única coisa que não está inscrita em nosso aparelho psíquico. Bom, morte. Quando eu estou diante de alguém que está morto, é uma coisa difícil para minha cabeça. Porque a gente sabe de todo o processo químico que vai acontecer. Decomposição, não sei o que, alguém que foi cremado. Você pensa, meu Deus, como alguém vai ser ressuscitado dos mortos? Eu fico pensando, Deus deve saber onde está cada átomo daquela pessoa. E vai ressuscitar essa pessoa dos mortos. Como? Eu não sei. Não tem como eu saber disso. Esse é um ponto da fé que exige fé no sentido de crer de maneira absoluta. É fé. Então, Deus ofereceu à humanidade as duas coisas que a humanidade não poderia fazer. Se perdoar, Deus ofereceu perdão. E vencer a morte, Deus ofereceu ressurreição. Ele ofereceu isso para o mundo rebelado, que produz morte, violência, tragédia. E não só o que a gente faz, mas o que habita o nosso coração. Eu sei que quando a gente vê notícia, por exemplo, como eu vi essa semana, né, do cara que, de maneira brutal, grotesca, deu vários socos na namorada dele. Isso choca a gente. E aí hoje de manhã eu vi a notícia de que ele foi preso e alguém fez a mesma coisa com ele dentro da cadeia. E nos comentários eu vi que todo mundo celebrando aquilo. E eu falei, caramba, o nosso mundo ama violência. A gente tem um certo prazer de ver essas lógicas de violência produz violência, morte produz morte. Eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que quando eu passava ali na rodoviária, né, tinha aqueles dizeres... Isso, gentileza gera gentileza. E eu falava, esse cara aqui, eu não sei nem quem é, ele tá com o Evangelho. Ele sabe o que a gente está falando. Porque quando a gente diz que violência se justifica com violência, eu estou reproduzindo o mesmo sistema de morte do Império Romano, de Netanyahu, desses caras todos. É a mesma coisa, de Hitler. Eu estou justificando violência com violência. O Evangelho põe fim nisso no meu coração. Por isso que é difícil oferecer perdão para alguém que me ofendeu de verdade. Que botou uma espada assim dentro do meu peito e ao invés de eu pegar essa espada e devolver, eu falo, eu vou interromper aqui esse ciclo de violência. Deus oferece isso para nós e essa é a grande notícia. Tem a ver com o que eu fiz? Não. Tem a ver com a minha fé? Não. Tem a ver com a minha crença? Não. Tem a ver com o que Deus ofereceu para mim. E eu aceitei essa oferta. Eu criei, eu falei, eu confesso isso, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, e no meu coração eu descanso na esperança de ressurreição. Nessa esperança. A grande pergunta é se você consegue ouvir isso. Se o Evangelho chegou aí nos seus ouvidos, no seu coração. Porque a gente pode passar anos na igreja, lendo a Bíblia, e o Evangelho nunca chegar em nós. Nunca. O Charles Spurgeon tinha uma frase que eu gosto muito dela, que ele dizia o seguinte, assim como dormir numa garagem não faz de ninguém um carro, frequentar uma igreja não faz de ninguém um cristão. E não faz mesmo. Porque o que faz de alguém um cristão, um seguidor de Jesus, alguém que está sendo cristificado, é primeiro se ele ouviu o Evangelho.
O Evangelho entrou nele. Está na mente, no coração dele, está aí dentro. Depois de ter ouvido, essa pessoa creu. A gente pode substituir a palavra crer por confiar nisso. Só confiar. É depositar a esperança e a vida nessa confiança. E como eu disse semana passada, esse é um detalhe que mexe com a gente. Porque quando o nosso mundo parece desabar, aí a gente vê onde o nosso pé está colocado. Para onde a gente corre é provavelmente o nosso Deus. Em períodos de grande recessão financeira, tem gente que se mata, porque o Deus dele é a grana dele. E quando o poder do Deus dele acaba, ele pensa, minha vida acabou, vai junto. Tem muita gente que o seu Deus é o seu casamento, seu relacionamento. E é insuportável a ideia de que se a outra pessoa for embora, eu vou ter que lidar com o abandono, com o medo, com a rejeição. E aí eu me submeto a tudo que a outra pessoa faz sob a ideia de que eu não posso perder esse pequeno Deus. Filhos. Tem pais que não confrontam o filho, disciplinam. Estou falando de bater não, disciplinar, de ensinar, assim, educar mesmo. Porque acha o seguinte, se esse meu filho vai crescer, vai embora da minha casa. Mas não vai não. Tudo que se torna um Deus no meu coração, eu não quero mexer. Eu não quero tocar naquilo. E inclusive eu não quero que ninguém fale sobre isso comigo. Porque eu não suporto a ideia dessa coisa ser mexida. O problema é que esses falsos deuses, eles dão a ideia de que eles vão proteger, guardar a gente, só que não vão. A única coisa capaz de guardar o meu coração é Jesus Cristo, que se tornou o meu Senhor, o meu Deus. Ele é a única rocha segura em que o meu coração pode repousar e confiar. Não nos abandona, não nos deixa, está sempre com a gente. Agora, se você ouviu o Evangelho, se você creu no Evangelho, o resultado disso é se você é capaz de compartilhar o Evangelho. Esse é um ponto interessante, né? Porque a maior parte dos cristãos dizem ter confiado e crido numa boa notícia, mas nunca compartilharam a boa notícia, a boa nova. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre se envolver com pessoas, no relacionamento com pessoas, para compartilhar o Evangelho. É importante entender que as pessoas não virão a crer se ninguém compartilhar. Isso mexe tanto, eu acho que com o nosso narcisismo, ou com a ideia de que se eu falar as pessoas vão ficar chateadas. Mas se o Evangelho é realmente uma boa mensagem para a gente vai compartilhar. Por mais estranho que seja, por mais desafiador que seja, a gente vai compartilhar o Evangelho. Porque esse é o resultado natural da vida cristã. Então, por que a gente faz, por exemplo, Casas Vivas? É um jeito da gente botar na nossa semana um momento da gente conversar e compartilhar o Evangelho. É muito interessante porque eu cresci e vi na igreja pessoas que desejavam, por exemplo, ser pastores ou pastoras, sem nunca ter compartilhado o Evangelho com uma única pessoa e ter levado pessoas a crerem em Cristo porque compartilharam o Evangelho. É insano isso. Pensar que existe, por exemplo, em muitas igrejas, processos migratórios. Um grupo de cristãos insatisfeitos com uma tal igreja migram para uma outra igreja e a pessoa fala, minha igreja cresceu. Isso não é o processo do Evangelho. Por isso que, para mim, na Viva aqui, é muito importante a gente compartilhar o Evangelho e ter essa ousadia com quem
nunca creu. E limpar do Evangelho tudo aquilo, os aparatos, os pré-requisitos, que não tem nada a ver com Jesus. É rito, é tradição, é costume, é mania, mas não é o Evangelho. Então, a pergunta é, você ouviu o Evangelho mesmo? Ou será que você passou a vida toda ouvindo pregação, Bíblia, mas não é Evangelho? A segunda coisa é se você creu de verdade no Evangelho. E a terceira coisa é se você compartilha, porque se é uma boa nova, a gente compartilha. A gente fala, a gente comunica. Isso é, de fato, o Evangelho. Então eu termino com a pergunta de Paulo: como crerão se não há quem pregue? Se você não creu, você tem que crer, colocar no seu coração essa fé, aceitar isso, e como um sinal da sua fé se batizar. Essa é a primeira coisa. Você que creu, se batizou, você tem que compartilhar. Essas são as duas coisas fundamentais da fé cristã. Sem isso não há cristianismo, sem isso não há fé cristã, não há nada. É só rito, reunião, encontro e por aí vai. Porque se houver fé, o restante é acompanhado disso. Mudança de vida, generosidade, justiça, isso tudo acompanha. Mas primeiro tem que ter essa base aqui no coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio da gente ouvir essa mensagem do apóstolo Paulo e também para nós aqui hoje, Senhor. Peço que o Senhor nos salve para aquele que e para aquela que ouviu o Evangelho, ela possa crer, confiar, se lançar, descansar somente em Ti. Para aquele que já creu, para aquela que já creu no Evangelho, que possa compartilhar essa boa nova, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom domingo.